Glória a Deus. Vamos ao que interessa, vamos para a palavra. Abra, por favor, a palavra de Deus em Mateus 20. Que alegria estar aqui, que bom que você veio nessa manhã. Mateus 20, nós vamos ler do 20 ao 28. É um texto conhecido da palavra de Deus. É um texto que tem ali o nosso chamado como igreja, no versículo 28. Mas nós falamos mais em Marcos 10, 45, mas eu quis ficar aqui nesse texto. Amém? Quem achou, fique de pé, por favor. Mateus 20. Em reverência à santa palavra de Deus. Todos acharam? Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos e, adorando-o, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe: que queres? Jesus pergunta para a mulher. Ela respondeu: manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que estou para beber? Responderam-lhe: podemos. Então lhes disse: bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo, porém para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isto, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-o, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós, pelo contrário. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós será vosso servo, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Amado Deus, obrigada, Senhor, por estarmos aqui nessa manhã, por estarmos na Tua casa. Obrigada, Senhor, pela Tua palavra, que é linda, que é viva, que é eficaz, que nos alimenta, que nos exorta, que nos ensina. Senhor, nós colocamos agora, Pai, as nossas vidas diante de Ti. Eu apresento a vida do Teu povo que veio neste lugar para sair daqui, Senhor, com algo que vai fazer a diferença na vida deles. E eu peço, Deus, que o Senhor me use, que o Senhor, através da palavra que o Teu Santo Espírito colocou no meu coração, fale com cada um, assim como o Senhor falou comigo. Leva, Senhor, a nossa mente, o nosso pensamento cativo somente a Ti. Limpa o nosso coração, tira preocupações com o dia de amanhã, que possamos estar agora concentrados na Tua palavra e receber a porção que o Senhor tem para nós nessa manhã, em nome de Jesus, amém, aleluia. A igreja pode se assentar, glória a Deus. E o título da minha mensagem é: nós viemos para servir. E o que está acontecendo aqui? Quando a gente começa a ler o texto, a gente vê uma mãe se dirigindo a Jesus, pedindo a Ele um favor, que Jesus, quando o Senhor estiver lá no seu reino, eu tenho meus filhos aqui, Tiago e João, eles são seus discípulos, eles são 2, dos 12, coloca um para sentar na sua direita e um na sua esquerda. E o que essa mulher quer com isso? Que os filhos tenham uma posição de honra, que os filhos sejam reconhecidos. E eu fiquei pensando nessa pergunta que essa mulher faz a Jesus. E pensei na questão do reconhecimento. Como a gente tem sede de reconhecimento, como a gente quer ser reconhecido o tempo todo. Não estou falando aqui só no âmbito da igreja, mas na nossa casa. Eu, por exemplo, não gosto de cozinhar. Mas quando eu cozinho, eu faço bem feitinho. E aí eu gosto que eles elogiem. E aí eu fico esperando quando eles comem. Eu fico assim, fala que está gostoso, fala que está uma delícia. Não é? E o meu esposo sempre elogia. Quando você limpa a casa daquele duro danado e está lá
parecendo uma louca, 6 horas da tarde, com os cabelos tudo gruvinhado. Aí chega o marido do serviço, o que a gente quer ouvir? Nossa, que casa cheirosa e limpinha, esposa. Está lá quase morta, né? Toma um banho para se recompor, né, Karen? E aí você quer que o filho, o marido, chegue e elogia. Nossa, mãe, que casa cheirosa, casa limpinha. Isso está em nós. Quando a gente está no trabalho, até mesmo aqui na igreja, o ser reconhecido está em nós. E hoje, amados, a gente vive um tempo, não é, que até influencer é profissão. Porque as pessoas querem ser vistas, elas querem ser reconhecidas, elas querem likes, elas querem fazer sucesso, elas querem estar à frente. Ninguém quer ficar escondido, não é? Quem concorda comigo? Não que isso esteja sobre os nossos corações, mas é o que a gente vê, até mesmo no gospel, né? Enfim, ninguém quer ficar escondido. E, infelizmente, isso é algo que está sobre nós como ser humano. Né? Com a semente do pecado, com o que entrou em nós, veio isso, veio essa vontade de reconhecimento, que as pessoas falem, que as pessoas elogiem, e é muito bom. E eu procuro reconhecer quando uma mulher está bonita, quando uma mulher, né, está arrumada, quando eu vou na casa de alguém e está caprichado, está gostoso, eu gosto também de dar esse reconhecimento. Mas a questão aqui é o nosso coração como está em relação a isso. E nesse texto, né, o que a gente pode aprender com a palavra de Deus? Então, eu fiz aqui uma separação de maneiras erradas e maneiras certas de nós querermos o reconhecimento, porque isso é importante, eu acho importante elogiar, eu gosto que elogia, como eu citei o exemplo da comida, do almoço, do jantar, das maneiras erradas e das maneiras corretas disso, né? Do ser reconhecido, enfim. E gostaria de caminhar com vocês. Lá no versículo 20, vamos ver de novo. Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos e adorando-lhe pediu um favor. Quem que é essa mulher? Eu fui lá para as minhas fontes de... Em casa a gente tem uma enciclopédia, chama Champlin, e ali tem explicando versículo por versículo. E ali eu lembrei da aula do ITR que eu fiz de evangelhos, a pastora Adriana que dá essa aula, e ela tem um quadrinho com todas as Marias, explicando ali quem são as mulheres, quem que é mãe de quem. E eu me lembrei disso. E Salomé, essa mulher de Zebedeu, a mãe de Tiago e João, ela é Salomé. Ela é irmã de Maria, a mãe de Jesus. Portanto, ela é tia de Jesus. Então, vocês imaginem aquela intimidade que ela tem, né? Por ser ali tia, por ser da família. E ela pede, né, para Jesus que os filhos tivessem ali uma posição de honra, para que os filhos fossem reconhecidos. E, amados, eu fiquei meditando aqui na palavra, perguntando para o Senhor o que Ele queria dizer com isso. Achei também nesse livro uma explicação muito legal que está lá em Mateus 19, não precisa nem voltar, né, à Bíblia, se você está aí pertinho, Mateus 19, de 27 a 29, talvez eles estavam ali pautados nessa pergunta de Pedro. Mateus 19, 27, acompanha comigo aí. Então lhe falou Pedro: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Pedro está falando para Jesus. Que será, pois, de nós? Jesus responde: em verdade vos digo, que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Até aqui. Então, talvez eles tivessem lembrado dessa conversa e, olha, né, Jesus falou que a gente vai se assentar, Ele vai estar no trono e nós 12 vamos nos assentar com Ele.
E todo aquele que deixar, né, o pai e a mãe, pelo nome dele, vai herdar a vida eterna e vai ter muitas vezes mais. Aí, queridos, o que o Senhor ministrou ao meu coração? Você já passou pela sua cabeça de você falar para Jesus: ai, Jesus, o que eu vou ganhar pelo que eu faço pelo Senhor? Ai, Jesus, eu sou tão crente, eu sou tão cristã, eu tenho uma conduta tão linda, o que o Senhor vai me dar por tudo que eu faço? Eu não sei se vocês já pensaram assim. Eu já pensei, eu já perguntei para Jesus o que Ele tem para mim. E os discípulos ali, eles renunciaram tudo para seguir Jesus. Olha só, muito diferente da gente. Só que a mulher de Zebedeu ali, amado Salomé, ela estava com a visão errada. Ela queria ir para o caminho mais fácil, esse reconhecimento e a exaltação dos filhos. Jesus responde para ela o quê? Vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Aqui Jesus, ele estabelece um princípio. Porque se a gente continuar lendo o versículo, volta lá para o 20. O versículo 22 fala assim: mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que estou para beber? Esse cálice que Jesus está para beber está lá no versículo 17. Acompanha comigo aí. Estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou à parte os 12 e em caminho lhes disse, 18: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte. 19: e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado, mas ao terceiro dia ressurgirá. Esse era o cálice que Jesus estava para beber. Por isso que Jesus falou para eles: vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Vocês podem beber do cálice que eu estou para beber? E eles ainda respondem: podemos. E o que a gente aprende aqui, queridos? Não existe glória sem sacrifício. Não existe glória sem humilhação, sem renúncia. Essa é a forma correta, esse é o princípio que Jesus estabelece. E aí, com o decorrer do texto, a gente vai ver muitas coisas. E os discípulos respondem: podemos. E aí eu fiquei meditando aqui. Será que a gente acha que faz muito para Deus? Tem muita gente achando, queridos, que faz muitas coisas para Deus e que merece lugares de honra. Por isso que a gente tem que vigiar o nosso coração. Esse era o cálice que Jesus estava falando, era o sofrimento dele na cruz. E nós, ninguém jamais pode experimentar o sofrimento que Jesus teve naquela cruz. Tudo que a gente passa aqui, os problemas, as dores, problema familiar, problema no casamento, problema financeiro, problema de saúde, queridos, nada se compara ao que Jesus sofreu naquela cruz por mim e por você. Eu não estou diminuindo o seu problema. Eu sei que o seu problema ele é grande, o seu problema é doloroso. Eu cheguei aqui com muitos problemas, vocês sabem disso. Eu não estou diminuindo ele, eu sei que ele é difícil, mas, querido, você serve um Deus que, como diz lá em Isaías 53:3, ele é homem de dores, ele foi humilhado, ele sabe o que é padecer. Por isso, quando você está passando o seu problema aí, ele sabe, ele entende a sua dor. Ele sabe o nível de dor que você está passando, mas nós, com a nossa prepotência, com a nossa arrogância, nós não podemos jamais nos comparar, colocar no mesmo patamar a nossa dor com a dor de Jesus. Nós, por mais problemas e dores que nós temos, nós não podemos comparar, porque não existe sacrifício maior do que aquele que Jesus fez por nós na cruz. Ele deu a sua vida, ele deu a vida dele por mim e por você. E eu coloquei aqui
algumas coisas, né, pensando nesse reconhecimento que a gente tanto quer, que a gente precisa, que a gente gosta, mas ter o nosso coração no lugar certo. Que preço nós estamos pagando? Ali Salomé achou que os filhos mereciam estar nessa posição de honra, à direita e à esquerda de Jesus. Mas que preço nós estamos pagando como cristãos nessa terra? E eu coloquei algumas coisas aqui. Vir pregar a palavra aqui para vocês é um preço. Acordar cedo para vir no culto, eu quero aproveitar o meu dia, então eu já vou logo de manhã, apresento a minha vida diante de Deus, louvo a Deus com meus irmãos. Tá. Chegar às 8 horas da manhã, ministério de louvor, para ministrar, enquanto muitos ainda estão dormindo, para ensaiar, para oferecer um louvor lindo para o Senhor. Que preço nós estamos pagando? Fazer a malinha do bebê, quem tem bebê aí? Não é uma dificuldade? É difícil. Fazer a malinha do bebê, preparar tudo, lanchinho, almoço, lanche da manhã, trazer tudo e vir para a casa do Senhor. Senhor, eu trabalhei a semana inteira, eu estou tão cansado, tão cansada, mas eu vou para a tua casa. Senhor, eu estou aqui na tua casa. Quantos sacrifícios nós fazemos para o Senhor. Ah, como eu sou super, eu escrevi aqui. Queridos, nós precisamos desse reconhecimento o tempo todo. Nós queremos que o Senhor nos veja, nós queremos que Ele, como Pedro perguntou ali, Senhor, nós deixamos tudo para te seguir, o que vai ser dado para nós? Senhor, o que o Senhor tem preparado para mim? Não é? Não passa isso na sua cabeça? E também, fora aqueles que querem o reconhecimento dos homens, não é? Quando eu comecei a pregar, era uma dificuldade muito grande. E eu queria, assim, que alguém falasse algo para mim. E as palavras não eram boas, mas porque as pessoas me amavam. Pastora, que confusão, eu não entendi nada. E eu querendo que elogiasse, mas na verdade eu sabia que tinha sido bem ruim. Falei, não, está começando, é assim mesmo, calma. Uma vez a pastora Adriana falou assim, mas eu ministro há tantos anos, não queira se comparar. E é verdade. Não que ela me falou alguma coisa ruim para mim, não, nada disso. Mas sempre como uma amiga, como uma mãe espiritual ali, me ajudando no que eu precisava. E eu precisei muito de ajuda e preciso até hoje. Mas, queridos, o que a gente precisa? Sondar os nossos corações, assim como Davi fez, lá no Salmos 139. Se você quiser, não precisa abrir, os meninos podem colocar no telão, por favor. Salmos 139. Eu não estou falando aqui só de igreja, só de liderança, né? Nós temos que sondar os nossos corações em tudo que a gente faz. Salmo 39, 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Davi pede para o Senhor sondar o coração dele. Pede para o Senhor ver o que está lá no íntimo. Senhor, eu vim aqui nessa manhã, para quê? Eu vim aqui para te adorar. Eu não vim aqui como um religioso para cumprir a minha... nossa, sabe o cristão místico? Eu vim buscar uma bênção, carregar as energias para a semana toda eu ser abençoado. Aí tudo vai dar certo. Eu vim aqui cumprir um protocolo de pelo menos uma vez na semana estar na casa de Deus e buscar a Deus. Senhor, sonda o meu coração. Vê o que está lá dentro, porque eu fazia muito isso com o Senhor. E eu tinha vergonha, amados, de confessar para o Senhor o que estava no meu coração. E eu louvo a Deus, porque Ele foi mudando toda essa necessidade que eu tinha de reconhecimento, porque a gente chega aqui com muitos problemas, com muitas marcas do passado, com muitas marcas do mundo. E o Senhor foi mudando, foi sondando o meu coração. Então, faça isso, faça como Davi, entra na presença de Deus, senta na presença de Deus, ajoelha, se prostra diante dEle e fala, porque às vezes a gente
vem num ativismo, a gente vem numa situação tão mecânica, mas só o Senhor sabe o que está lá dentro. E Ele é a pessoa certa para você confessar isso que está lá dentro, porque aí é que Ele vem, porque Ele ama um coração quebrantado e contrito. Ele não despreza a palavra de Deus fala. Então vamos lá, voltando. Maneira errada, o caminho fácil. Maneira errada para você querer ser reconhecido, querer ser exaltado por Deus, por homens. Maneira errada, o caminho fácil. Maneira errada, sem renúncia. Maneira errada, com o coração cheio de coisa errada aí, que você sabe o que é. Maneira correta, pagando o preço. Renunciando às suas vontades próprias. Se humilhando para Deus, não para homens. Colocando mesmo a sua vida diante dEle, e Ele sabe melhor do que ninguém o que você faz, como você chega aqui. E Ele está trabalhando, Ele não para, Ele é bom. Assim como com certeza Ele trabalhou no coração de Salomé, de Pedro e Tiago, de João e Tiago. Precisamos tratar a soberba do nosso coração. Foi através dela que Satanás caiu. Ele era um anjo de luz, Lúcifer. Ele tinha ali uma posição de honra. E o orgulho entrou no coração dele. Ele quis ser maior que o Altíssimo e caiu. E queridos, não tem melhor remédio para esse mal que compreender o significado da cruz de Cristo. A graça é um negócio doido. Tem hora que eu piro. Porque eu falo, Deus, é de graça. Eu não preciso fazer nada, o Senhor me deu, o Senhor me salvou, eu só reconheço que Jesus é o Senhor da minha vida, que Ele morreu por mim na cruz, que eu não preciso de outro, de ninguém, eu não preciso de pau, de pedra para chegar até Deus, e Ele me salva, e aí Ele me lava e me limpa de todos os meus pecados, e a gente precisa entender claramente isso. A cruz de Cristo é o remédio para o meu mal, é entender que Jesus morreu por mim na cruz, me escolheu e eu vou segui-lo, mas eu quero segui-lo, eu quero fazer as coisas para Deus da maneira correta, não da maneira errada. Amém? Quem está entendendo? Glória a Deus. A segunda coisa que a gente aprende com essa palavra lá de Mateus 20, 25. Vamos para lá. Então, ela pede um favor para Jesus, Jesus fala, vocês não sabem nem o que vocês estão pedindo. Vocês podem beber do meu cálice? Podemos. Pode nada. E no versículo 25, Jesus, ele fala, Jesus chamando-os disse, sabeis que os governadores dos povos os dominam e os maiorais exercem autoridade sobre eles. Segunda maneira errada, através de imposição, através de domínio, através de você já estar numa posição de liderança e não dar a instrução certa para aqueles que estão abaixo de você, para aqueles que estão liderados. Porque, queridos, nós temos uma organização. Entenda, isso não é acepção de pessoas, mas não é qualquer pessoa que pode pegar um microfone aqui, abrir a palavra e ministrar. Deus tem uma caminhada para nós. Deus levanta pessoas, como Deus também abate pessoas. E aqui Jesus está falando, vem aqui que eu vou ensinar algo para vocês, né? Eu vou ensinar algo para vocês, eu vou estabelecer um princípio aqui. Tem as pessoas que exercem autoridade, eles dominam por imposição, eles exercem autoridade. O que quer dizer isso? Controlar pessoas, mandar nas pessoas, manipular pessoas, querer estar acima de pessoas. E assim pessoas estão sendo machucadas, até mesmo pela igreja, por liderança abusiva, por líderes abusivos. Pessoas que se acham melhor que outros, como eu falei aqui, quem sobe aqui não é melhor que ninguém, mas nós temos uma organização. E no versículo 26, Jesus dá a maneira correta. Então, se impondo,
controlando pessoas, mandando em pessoas, não é essa forma de você querer ser reconhecido pelo Senhor ou por alguém que você queira ser reconhecido da forma saudável. Porque se você está na sua casa, você é pai, você é mãe, você é o líder dessa casa. Amém? E não é impondo, não é controlando as pessoas que você vai conseguir esse reconhecimento. E Jesus, no 26, que é o que importa para nós, Jesus fala assim: não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, seja esse que vos sirva. Quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo. Aí entra a palavra de Deus para nos ensinar e para nos trazer para o prumo, para nos trazer para o caminho certo. Jesus fala, pelo contrário, se você quer ser grande, seja esse que sirva. Não seja esse que imponha, esse que maltrata pessoas, esse que manipula pessoas, que manda nas pessoas. Seja servo deles, sirva a eles. Assim como nós temos uma organização aqui de serviço, que antes de vocês chegarem, muita coisa acontece aqui. Como eu falei, o Ministério de Louvor chega às 8 e pouquinho para começar a ensaiar. Tem o pessoal dos envelopes, tem o pessoal da salva, tem a oração dos oficiais, para que o mundo espiritual já seja preparado, para quando você sair da sua casa ou estiver na sua casa, não tenha briga, não tenha discussão, o carro não quebre. Vocês sabiam que a gente ora por tudo isso? Porque às vezes não dá uns quebra-pau antes de sair de casa para vir para o culto. Olha, o diácono Leandro balançando a cabeça. Já quebramos muito pau antes de sair de casa para vir para a igreja. Aí chega aqui todo sorridente, mas o coração... Aí antes da ceia ele vem, ai, perdão. Não hoje acontece, é muito raro, mas antes, no começo... Mas o inimigo, ele é sujo, então a gente vem e ora por vocês. Pelo contrário, Jesus fala, aquele que quer ser grande, sirva. Só serve, amados, quem é humilde. Quem é humilde tem a capacidade de servir. O arrogante, o soberbo, o orgulhoso, não serve. Ele quer o quê? Ele quer ser servido, ele quer glória, ele quer honra, ele quer controlar, ele quer mandar. E lá em Provérbios 11, se você quiser abrir, ou não, só acompanha no telão, que são 2 provérbios só que eu escolhi, porque a Bíblia fala de muitas vezes sobre humildade, sobre orgulho. Provérbios 11, versículo 2, coloque aí, por favor. Fala assim, Provérbios 11, 2. Em vindo a soberba, sobrevém a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. Só serve quem é humilde. Vindo a soberba, sobrevém o quê? Se você está soberbo, vem desonra sobre você. Mas se você é humilde, com você está a sabedoria. Lá em Provérbios 29, só mais um, que tem muitos, dá vontade de ler todos. Provérbios 29 e 23. A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Se você é soberbo, você vai ser abatido, mas se você é humilde, a honra vai estar sobre a sua vida. Coisas que a palavra de Deus nos ensina. Jesus fala para eles, é o contrário, não é assim. Não é uma posição, não é um cargo, não é um crachá, não é. Amém? Qual que é o princípio da grandeza? Quer ser grande? Quer ser visto? Quer ser reconhecido? Sirva. Algo que eu aprendi nesse ministério, ao longo desses 20 anos. Eu já contei aqui, mas eu vou contar de novo, porque tem visitante e você não sabe. Quando nós somos ungidos presbíteros, a unção de presbítero, ela é assim, não é uma entrevista como a do diácono. O diácono se propõe, a gente vê potencial em alguém, mira ele, fala, você não quer servir? Começa como ministro. Mas a de presbítero e de pastor, o Senhor fala com o apóstolo Edson. E ele coloca no coração dele aquelas pessoas.
E quando era a tenda, a gente ia passar para esse lugar. Gente, pensa num tempo que a glória da poeira se manifestava. Por quê? Era muito quebra-quebra, era construção. E nós tínhamos uma escala, tinha que chegar 4 horas da tarde para limpar a igreja de toda a obra que teve, para as pessoas poderem sentar numa cadeira digna, era aquela cadeirinha de plástico. E a gente vinha com balde, rodo, pano, produto de limpeza para limpar. Quantas cadeiras tinha? Mais ou menos umas 500? Muitas cadeiras. E tinha uma equipe para isso. Nós éramos diáconos. E o apóstolo lá orando, orando, Senhor me mostra, Senhor me mostra. E o escritório era em cima ali no prédio, onde hoje é a escola. E ele falou que olhou assim pela janela e viu eu e o Hernani chegando. E a gente de balde, de rodo, parecendo uns doidos, né? Tinha que trocar de roupa, tinha que passar desodorante, porque a gente ficava fedendo, porque imagina, limpar das 4 às 6. Ai, lembra, Vanessa? Glória a Deus por isso. E a gente vinha com maior amor. E era bem naquele dia, era o nosso dia. E vem, e traz rodo, e traz pano, e traz balde. E o apóstolo olhou assim para nós, descendo do carro, com toda aquela parafernália, porque tinha que trazer de casa, não tinha tudo aqui, a gente ajudava. E o Espírito Santo falou para ele, são eles. Até me emociona. Hoje você vai ungir os presbíteros. E, como eu falei para vocês, Jesus ensinou isso, é ao contrário. Não que, ai, nossa, é um presbítero, é um pastor, ó, nossa, vossa majestade. Não é isso, gente. A gente vinha com muita alegria servir ao Senhor, mesmo tendo que limpar, cadeirinha por cadeirinha, porque estava tudo marrom de terra, e a gente não queria que vocês sujassem as roupinhas de vocês. E o Senhor mostrou para ele, então, quer ser grande? Sirva. Quer ser reconhecido pelo Senhor? Sirva. Só serve quem é humilde. Abre lá em Colossenses, esse eu vou pedir para vocês abrirem. Colossenses 3:12. E é tão gostoso, né, a gente ter história para contar do que Deus fez, né, nas nossas vidas. Colossenses 3:12. Todos acharam? Se você não achou, acompanha no telão. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. O que é se revestir? Se vestir. De ternos afetos e misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. O que o Senhor pede na palavra dele? Se revista de humildade, se vista de humildade, porque, queridos, o mundo, ele é assim, ele é arrogante, ele é soberbo, Satanás é assim, ele caiu por causa disso, e é o que ele quer plantar no coração do homem. Arrogância, soberba, eu sou melhor, olha onde eu estou, que posição de destaque. Revesti-vos, se vista de humildade. Quebra sua cerviz diante do Senhor, porque, queridos, nós não somos nada. Ele é tudo, e Ele pode fazer de nós o que Ele quer. Colocar a gente, colocar eu e você no lugar que Ele quer, que Ele determinou. Amém? E 1 Pedro, vai um pouquinho mais lá para frente, também vai falar sobre isso. Pedro 5, o versículo 5 e o versículo 6. Todos acharam? Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim, no trato de uns dos outros, cingivos de toda humildade, porque Deus resiste ao soberbo, contudo, aos humildes concede a sua graça. 6. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Olha que lindo.
Pedro, aquele que perguntou lá para Jesus, em Mateus 19, sobre aquela pergunta: Jesus, nós deixamos tudo por você, o que o Senhor tem para nós? Ele fala aqui: rogo igualmente aos jovens, viu, jovens? Sejam submissos aos mais velhos. Né? Isso é servir, isso é honrar. Outros sim, no trato uns com os outros, aqui para nós, no trato uns com os outros, né? Sejamos submissos uns aos outros, porque Deus, cingivos de toda a humildade, só serve quem é humilde. Porque Deus, Ele resiste ao soberbo. Resistir é isso aqui, ó. Eu não quero você perto de mim, vai para lá, eu estou resistindo à sua presença. Deus resiste ao soberbo, mas Ele concede graça aos humildes. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, porque no tempo oportuno Ele vai te exaltar. Não se humilhe para homens, não se humilhe para pessoas, mas seja humilde. Ser humilde é se colocar no lugar certo. Você na sua casa, você no seu trabalho, você tem um lugar ali. E o Senhor, Ele pode te usar. A gente fala muito aqui da igreja, né? Servir, a gente já lembra de igreja, de pregar, de colocar envelope. Mas, querido, você pode servir em qualquer lugar. Você pode ser um embaixador de Cristo no lugar que Deus te plantou. Amém? Então, seja humilde, porque Deus nos chamou para servir. E lá, volta lá para Mateus agora. E no versículo 28, Jesus fala que a gente usa a parte, o mesmo texto, mas lá em Marcos, que está em Marcos 10, 45, que é o nosso chamado. No 27 ele fala: quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo. Você vai ser servo daquele que quer. Se você quer ser o primeiro, seja servo da pessoa que está do seu lado, servo do seu irmão. E no 28, tal como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. E essa palavra servir, essa palavra servo, no grego, o Novo Testamento foi escrito em grego, tem 3 palavrinhas que a gente pode aprender. Eu reservei apenas 2. Diáconos, no grego é diáconos. Dessa palavra diácono que você vê aqui, da gente servir na igreja, diácono significa aquele que serve. E doulos, doulos significa servo que não tem vontade própria, que não tem querer. É escravo mesmo, eu não tenho vontade própria, eu não tenho querer. A razão da vida dele é agradar o seu Senhor. Quando a palavra de Deus fala aqui sobre Jesus, é isso que ele está querendo dizer. Diáconos, doulos, é o servo que não tem vontade. O prazer dele é a vontade de fazer, é a vontade dele fazer o que o Senhor dele determinou. Amém? O princípio da grandeza é a humildade expressada através do serviço. Se você quer ser grande, sirva. Sirva a sua família, sirva no seu trabalho, sirva na igreja. Temos tantos ministérios aqui que você pode ajudar aqui na igreja. Hoje teve uma situação, ontem, aliás, na nossa escala da recepção. Eu estava escalada lá na porta, a gente fica ali com um crachazinho recebendo vocês. E teve uma pessoa que não poderia estar de manhã. Aí colocou lá no grupo: quem pode me substituir, que eu tenho um compromisso? Gente, ninguém se dispôs. Olha eu, Bel, expondo os problemas da liderança da igreja, do Ministério de Recepção. Já falei, já contei. E o Doni está com a mamãezinha dele no hospital e dormiu lá com ela e estavam escalados, e a Bel pediu para alguém substituí-lo. Mas nós temos outras escalas, tem a equipe que vai vir à noite. Então, se você quer servir, olha só que lindo, ficar lá na porta, cumprimentando, sorrindo, seja bem-vindo. Nós estamos precisando, né, Bel?
de pessoas. Dê o seu nome para nós, para o nosso ministério de recepção e consolidação. Porque é gostoso, não é? Você chegar aqui com um sorriso, seja bem-vindo, irmão, glória a Deus que você veio, que bênção. E nós temos muitas funções aqui que você pode servir. E a, e a. Obrigada, Maiquinho. É que fizeram assim para mim, ó. Falei, ai, acho que é a que eu estou olhando aqui. Cadê os microfones dessa casa? Glória a Deus. Você viu o diabo furioso? Acabou até a pilha do microfone antes da hora. Que parte que eu parei? Tudo sirva. Tem ministérios aqui que você pode servir. Tem ministérios na sua casa. Tem ministérios no seu trabalho, que você pode ser um abençoador das pessoas, uma pessoa que é humilde, que sabe o lugar dela, que leva o nome de Jesus. Jesus é o nosso padrão. Jesus é o que a gente tem que olhar e mirar, e é o nosso referencial. Lá em Mateus 11, volta um pouquinho, você que está em Mateus. Lá em Mateus 11, 29 e 30, é um texto muito conhecido. De 28 a 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Às vezes você não quer servir porque você está muito cansado e sobrecarregado. Então vai a Jesus. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O que Jesus fala? Aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Aprendam com Jesus. Quando Jesus fala na palavra dele, e Jesus disse, eu presto atenção, eu anoto, eu grifo, Jesus está falando, então eu tenho que me espelhar nisso aqui, amém? Ele é o nosso referencial de servir, e no versículo 28, a palavra de Deus fala que o Filho do Homem, Jesus, ele não veio para ser servido, mas para servir. Gente, se Jesus veio para servir e não para ser servido, quem dirá nós? Nós viemos o quê? Para servir. Quando você vier para a igreja, a partir de hoje, pensa diferente. Quando você estiver no trabalho amanhã, acordar às 6 horas da manhã, entrar às 7, às 8, quem trabalha à noite, pensa, eu vim para servir, não para ser servido. Eu vim para servir, não para ser servida. Eu estou aqui nesta manhã servindo a minha amada igreja, cumprindo um chamado que Deus me deu, que Deus colocou no meu coração. E aí? Como que você vai servir ao Senhor? A Angelinha hoje estava super feliz, porque sábado é dia de Doutores Resgate. Aí eles vão lá, se veste de palhacinho, ela, Silvinha, a Ju, tem várias pessoas aqui do ministério, e eles fazem o apelo para que as pessoas aceitem Jesus. E às vezes, eles fazem um apelo no sábado, voltam no outro sábado, cadê a pessoa? Está lá com Jesus. Porque eles se disporam a servir. E hoje ela estava super feliz, ela falou, porque ontem 7 pessoas entregaram a vida delas para Jesus. Glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor. Então, como que você vai pensar a partir de hoje? Eu vim para servir, não para ser servida. No tempo oportuno, como disse a palavra lá em Pedro, Deus vai te exaltar.
E às vezes, querido, a exaltação não vai estar aqui, vai estar lá com Ele. Amém? Nós temos que vigiar e sondar o nosso coração. Será que a gente está fazendo para mostrar? Será que a gente está fazendo para sermos vistos e reconhecidos por homens? E se você tem a oportunidade de reconhecer alguém, de elogiar alguém, faça, porque isso é bom, de uma forma saudável, de uma forma gostosa, de uma forma leve, não com bajulação. Vença o orgulho e a altivez, buscando a maneira certa do reconhecimento de Deus. Se você tem um sonho ministerial, sirva com o que precisar, porque é nesses degraus que Deus vai fazer você subir até chegar onde você quer, se Ele tem isso para você. E conhecer o Senhor, conhecer a palavra dEle, é conhecer a vontade dEle para nós. Não vai ter frustração. Ai, Senhor, eu queria cantar. Misericórdia. Não fica um aqui. Não é? Então, tem gente que é o sonho cantar. Eu falo, nossa, mas a pessoa falando, a voz já é estranha, imagina cantando. Porque a gente é pastor, a gente ouve muita coisa. Eu falo, Senhor, tem misericórdia, mostra para ela que não é. E eu tenho que o quê? Espera aí, Senhor, me ajuda aqui para eu aconselhar essa irmã, porque, entenderam? Eu falo, vai falar com a pastora Adriana. E aí, Deus é que vai, tomar conta ali. Ela quer servir de alguma forma, mas às vezes não é o que Deus tem para ela. Amém? Seja humilde, sirva seu irmão, sirva a sua igreja, sirva a sua família. Deus concede graça ao humilde. E nós viemos para quê? Para servir, não para sermos servidos. O ser servido é uma consequência dos presentes que Deus vai derramar nas nossas vidas. Amém? Em nome de Jesus, que essa palavra tenha falado com você, que você tenha aí sondado o seu coração, e que a partir de hoje a sua mentalidade mude. Foi tão lindo na Festa das Nações, tantas pessoas querendo servir, tantas pessoas mandando mensagem, até minha cunhada mandou, precisa de ajuda para fazer um macarrão. Nossa, foi a Itália, o melhor macarrão do mundo. E aí, olha o Leandro, e aí todo mundo queria ajudar, queria servir, mas era tão simples, só fazer o molho, e todo mundo querendo ajudar, e uma equipe linda aqui na decoração. Então, tem esses momentos, o momento do lanche, tem muita coisa para a gente fazer para o Senhor, mas nosso coração tem que estar no lugar certo. Amém? Maneira correta e maneira errada. Que tenhamos a maneira correta de buscar esse reconhecimento do Senhor. Senhor, eu quero que o Senhor se agrade de mim, porque só o Senhor sabe o que está aqui dentro. Amém? E você é capaz, você é um escolhido do Senhor. A palavra de Deus é para todos, não é para pastores, presbíteros, diáconos. Não, o Senhor quer que você sirva onde Ele te plantou. Amém? Se coloque de pé, vamos orar. Então fala assim, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Tudo que você faz, querido, tudo que você faz, nada pode se comparar ao maior sacrifício de Jesus. A gente não faz nada. A gente não faz nada. Se a gente colocar assim, não tem como comparar. Mas busque no Senhor essa vontade de servir, onde o Senhor quer te usar. Amém? Vamos orar? Pensa agora aí. Som do seu coração. Como que está a sua vida? Como que você vem para a igreja? Você está aí vivendo uma religiosidade? Você vem como um religioso? Vem, ouve, sai. Onde você aplica tudo que você aprende? Quando eu me converti, esse versículo, lá de Marcos 10:45, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Quanto você tem dado da sua vida
para resgatar pessoas. Pensa aí. Fala com o Senhor, fala com o teu Deus. Você tem livre acesso ao Pai. Assim como a mulher de Zebedeu, Salomé, chegou para Jesus pedindo aquele favor. Mas você, com o coração no lugar certo, fala aí para o Senhor. Ai, Senhor, eu chego aqui, é tão mecânico, eu não consigo nem erguer minhas mãos para te adorar. Eu chego na segunda-feira, que pregou mesmo ontem? Eu nem lembro, Pai. Muda isso, Senhor. Muda isso nas nossas vidas, muda isso no nosso coração. Sonda o nosso coração, vê se há algum caminho mau. Porque o orgulho tem me atingido, a soberba tem me atingido. Eu venho como um religioso, parece que eu nem preciso do Senhor, que eu sou autossuficiente. Tira isso de mim, Pai. Eu preciso tanto de Ti. Eu quero ser usado por Ti, eu quero ser usada por Ti. Me mostra, Deus, um ministério. O que eu posso fazer no meu trabalho? Abençoar pessoas. Se chega alguém com uma dor, posso orar por você. Isso é servir. Não precisa de palavras difíceis. Senhor, cura minha amiga, em nome de Jesus, tira essa dor dela. Ah, Senhor, é tão simples e às vezes a gente complica tanto. Traz clareza, Senhor. Traz clareza para os nossos pensamentos, para a nossa mente. Nos dá estratégias, Deus. E que sejamos usados aqui na nossa casa, no nosso trabalho, servindo o Senhor. Queremos aprender de Ti, Senhor. Queremos aprender com Jesus. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde. Queremos, Senhor, ser humildes como o Senhor é. Queremos ser mansos. Queremos ser abençoadores. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos a chegar nesse patamar, chegar nesse nível de consciência, do que está lá dentro de nós, do que é Te servir. Não pelo caminho fácil, mas renunciando às nossas próprias vontades. Porque por nós, Pai, nem aqui estaríamos dormindo, acordando agora, tranquilos em casa. Ah, Deus, a nossa natureza, ela é má, ela é pecaminosa, ela é preguiçosa. Nos ajuda, Senhor, a lutar contra isso. E coloca-nos, Pai, no centro da Tua vontade. Em nome de Jesus. Falou aí com o Senhor? Teve um tete a tete com Ele? Ele ouviu, Ele ouve. E Ele veio para quê? Para servir, não para ser servido. Você veio para quê? Para servir. Uma palavra amiga que você dá para alguém, um abraço, uma oração. Isso é servir. Cuidar bem da sua casa, da sua família, dos seus filhos, do seu marido. Sendo obediente à palavra de Deus, não entrando em conversa errada, conversa torpe, palavras sujas saindo da sua boca, para as pessoas verem onde você está, que você é diferente, que você é um servo de Deus, que você é um escravo dele, que você não age com as suas próprias vontades, que o seu prazer é fazer a vontade do seu Senhor. Amém? Amém? Vamos orar então para encerrar? Amado Deus, eu te louvo, Pai, por essa manhã. Obrigada por ter falado conosco através da Tua santa palavra. Coloca mesmo, Senhor, imprime essas palavras no nosso coração. Abençoa os Teus filhos, que eles tenham uma semana abençoada, um domingo abençoado, e que possamos, Pai, pensar, quando abrirmos os nossos olhos amanhã pela manhã, em que eu posso Te servir hoje, Senhor. Me ajuda, me mostra, encoraja, abençoa os Teus filhos, que toda a inferioridade
enfermidade caia por terra em nome de Jesus, porque todos somos especiais, escolhidos pelo Senhor e viemos para servir a um Deus que é lindo, que é maravilhoso, que nos chamou, que morreu por nós na cruz. É o mínimo que podemos fazer. Eu te abençoo, igreja, para uma semana abençoada de vitória e de servir a esse Deus maravilhoso. Vá em paz, em nome de Jesus. Amém, aleluia. Aplaude forte a Ele. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Se você precisa de oração, vem aqui para frente que estaremos orando o ministério profético aqui do meu lado direito. Deus abençoe.